E entre uma das coisas que a gente vai falar, por exemplo, desse nosso diálogo interno. Você sabe que esse diálogo interno, ele é, eu posso dizer que ele é se não o maior, eu acredito que ele seja o maior de todos os sabotadores de qualquer ser humano. A gente vive ouvindo essas vozes. Essas vozes, às vezes, são vozes emprestadas, né, dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos professores, às vezes dos nossos irmãos mais velhos, né, para quem tem. E você parece que você fica ecoando, né, com aquilo dentro de você. Isso é muito ruim, porque isso drena a tua energia, isso te impede de seguir em frente, isso impede você de caminhar, de construir as coisas. É uma guerra interna silenciosa, porque ninguém ouve, né? Ninguém está sabendo o que está acontecendo, que o pau está quebrando dentro de você. Ninguém está sabendo o que você está passando. E entre as coisas, a gente vai falar assim, várias, a gente vai abrir para vocês um leque do quanto que esse diálogo interno atrapalha, o quanto esse diálogo interno ele pega você. E uma das coisas que eu considero a mais pontual quando o assunto é o diálogo interno é quando a gente entra num processo de se comparar. A gente tem uma mania horrorosa de se comparar a outra pessoa. E eu vou já falar aqui rapidamente sobre essa questão. Por quê? Quando você se compara a outra pessoa, veja bem, você tem a sua missão de vida, você é único. A outra pessoa tem a missão de vida dela, ela é única. Aí vem a vozinha interior e fica dizendo assim, ela faz melhor que você, ele faz melhor que você. Ele está falando do mesmo assunto que você fala, mas ele faz melhor que você. Olha como ele está crescendo, olha como ele está prosperando e você não. Tá vendo como é que você não é bom? Quem aqui não ouviu essa voz alguma vez? E isso, gente, vale para qualquer coisa. Relacionamento, carreira, dinheiro, coisas que você quer planejar para sua vida, tudo. Se você parar para pensar, tudo sempre vai vir. Nesse item, quando a gente fala de voz interior, esse é um dos itens, tá? Que eu escolhi aqui para conversar um pouquinho com vocês. Quando você se compara ao outro, você, na verdade, está esquecendo de uma coisa muito importante, que você veio para expressar o seu dom, o seu talento. A sua missão é essa, e é única, só você pode cumprir, ninguém pode cumprir a sua missão. E eu quero abrir ainda mais o seu horizonte, né? Eu não sei se vocês conhecem o Tony Robbins, que é um dos maiores coaches, ou o maior coaching do mundo, né? Ele é fantástico. E pensa bem, gente, vai ter outra pessoa como o Tony Robbins no mundo? Podem ter pessoas que peguem, leiam o trabalho dele, estudem com ele, passem dias e dias, horas e horas com ele. Vai ter alguém que faça como ele faz? Não. Por quê? Porque a missão dele é o talento dele. É a forma que ele encontra de expressar o que ele veio fazer aqui. Vamos pegar um outro exemplo, na arte, né? Vamos lá, hoje eu pensei muito em John Lennon. Quantas pessoas e quantas versões, tá, da música, por exemplo, Imagine, você já ouviu? Eu já ouvi inúmeras, todas lindíssimas, mas nenhuma igual à forma como John Lennon faz quando está cantando. Percebe que não tem como comparar. Você não deve comparar. Essa comparação ela é doentia para você. Essa comparação faz você fazer com que a sua frequência de energia desça até o chão. Você fica lá embaixo. Você fica no chão. E aí você começa a duvidar de você. Porque você fala, mas eu faço isso e o fulano faz também, ele está prosperando, ele está crescendo e eu não. Ele está recebendo mais reconhecimento do que eu. Nós fazemos a mesma coisa. Aí você começa a tentar fazer, né, o erro, né, o ser humano é danado. A gente fica tentando fazer do jeito que o outro faz. E aí está errado. Por quê? Porque você continua se bloqueando. E por que você faz isso? Porque o teu diálogozinho interno, aquele seu sabotador interno, seu diálogozinho, né? Fica ali brigando dentro de você, né? Uma verdadeira guerra dentro de você, vai fazendo com que você
comece a achar que ele é melhor que você, então você tem que seguir o outro, fazer o que ele faz. Nos relacionamentos, você começa a se diminuir. Aí ele deve ter razão, ela deve ter razão, eu que estou errado. Então eu vou baixar minha bola, eu vou fazer o que ele acha que eu tenho que fazer. Aí você se submete, você entra no campo da relação abusiva, nos relacionamentos. Na vida cotidiana, como o outro que está lá aparentemente sendo melhor que você, aparentemente, tá? A tua crença faz com que você acredite que o outro é melhor que você. Você vem aqui na sua guerra interna, você vem se diminuindo. Aí você começa a duvidar de você. Será que é isso mesmo que eu vim fazer nesse mundo? Será que é para isso que eu estou aqui? Será que esse caminho que eu escolhi é o certo, o correto? Será que essa profissão que eu estou seguindo é o que eu deveria fazer? E aí, né? Qual seria a solução? A solução é você parar, primeira coisa, parar com a comparação. Descobrir de onde veio essa voz. De onde é essa voz? De quem? De quem que o seu inconsciente pegou emprestado essa voz e fica aí martelando, torturando você? Todas as vezes que você vai fazer alguma coisa e você fica se cobrando, tem outra forma, tá? Você se cobra a perfeição daquilo. Tem que estar perfeito. E aí esse perfeito estende o tempo de tal forma que você perde a oportunidade. Você perde a oportunidade porque você achou que poderia ficar tão perfeito, que não estava tão bom. E aí você perde muito tempo e aí você perde também a oportunidade de entregar o que você ia entregar, né? Então pensa agora se você tem dentro de você essa voz que te sabota e que faz com que você, por exemplo, viva se comparando com outras pessoas. E eu vejo assim que quando a gente vai parar e prestar atenção nesse diálogo interno, ouvir essa voz e ver o quanto, né, quando elas movimentam muitas energias dentro de nós, porque essas vozes, elas só conseguem ter domínio sobre nós porque elas, na verdade, estão ancoradas em algumas emoções. Elas estão presas em algumas emoções dentro de nós. E aí é o ponto-chave. A gente não vira a chave porque as emoções estão bloqueadas lá. E olha que legal. Na próxima segunda-feira, como é um workshop, a gente vai fazer aí, se preparem, levem caderno, a gente deve ficar aí umas 2 horas lá. 2 horas, né, ao vivo, online. A proposta é que a gente trabalhe, que a gente faça práticas para limpar essas emoções conectadas a essas vozes. Olha que legal que vai ser. Para que você realmente abra a sua vida, o seu coração, a sua mente para o sucesso. Porque veja bem, se você é único, o seu dom, o seu talento é só seu. Deus, né, na sua infinita sabedoria, trouxe você aqui para expressar o dom que Ele te deu. Aí você não expressa o seu dom, você fica com medo, fica inseguro, não sabe o que fazer. E aí você às vezes até tenta um pouquinho, aí sente que tem barreira, dificuldade, porque a voz interna está lá, né, martelando na sua cabeça para você dar um passo. É um sacrifício, mas às vezes você vai assim mesmo, e aí às vezes você não tem aquele resultado que você esperava, porque na verdade a voz ainda está ancorada no teu medo. E se der errado? Né? A voz fala isso. Você vai ficar na pior, você vai não sei o quê. Tá vendo que isso não é o melhor caminho para você? Porque é assim que a voz vai fazendo. Então, a gente vai aprender a soltar essas emoções que estão conectadas a esses diálogos internos. Vamos fazer algumas outras práticas para que você consiga traçar uma estratégia para você. Porque, gente, essa questão de sucesso, essa questão de dinheiro, nada mais é do que você traçar uma estratégia e seguir essa estratégia. Não adianta, você pode ter o melhor sonho do planeta, você pode sair fazendo tudo o que aparecer na sua frente. Se você não tem uma estratégia, pouco resultado você vai ter. Você vai ter muito desgaste de energia e pouquíssimo resultado. Então a gente também vai falar disso lá nesse workshop que a gente vai fazer na segunda-feira que vem, dia 6 de fevereiro, às 8h30. E preparem-se, porque a gente não vai ter pressa de terminar, tá? Então a gente vai acabar aí 10h30, 11 horas da noite, por aí. Vai ser um negócio
punk, como se diz assim, ou vai ou racha, tipo assim. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Acho que se sabotar tem sincronia com o medo que você sente com relação a determinada coisa, e quando você tem medo, você dá atenção a ele em vez de atentar para o seu bem, para o seu progresso. Todas essas emoções, você tem razão, a gente é normal, os sentimentos eles fazem parte do nosso ser, da nossa estrutura, da nossa personalidade, ele faz parte. O problema é que a gente não sabe lidar com ele, né? O medo ele vem todas as vezes, ele vai aparecer todas as vezes, mas se a gente paralisa nele, acabou. Ele vence o jogo, é um jogo interno, né? Ele vence o jogo, ele vencendo o jogo, você continua estagnado, infeliz, seus sonhos não são concretizados. E aí você entra num outro ciclo de punição, de autopunição, de autocobrança. Aí vem, né, a autoestima cai. Então você vê, o sentimento ele começa, aquele sentimento, se ele ganhou o jogo no primeiro round, ele vai começar a trazer os acompanhantes. Dependendo da situação, vem baixa autoestima, vai trazer ansiedade, vai trazer frustração, tristeza, depressão e por aí vai. E o que a gente tem que fazer é prestar atenção nesse ponto, né? Esse medo, ele é do momento presente, ele tem fundamento ou ele está conectado a emoções que foram sentidas e diálogos que vêm acontecendo lá de trás? Porque, gente, a gente vive situações do passado. Ou você está escapando para não repetir padrões dos seus pais, por exemplo, ou você está simplesmente repetindo. Nas duas formas, a referência continua sendo dos seus pais. E será que não dá para você ter uma referência melhor? Essa é a questão. Esse é o ponto X da coisa. Né? Por exemplo, eu estou dando exemplo aqui em pessoas que tiveram situações complexas mesmo com pais. Né? Às vezes nem é complexo. Às vezes você teve pais que foram humildes a vida toda, tiveram uma vida muito assim moralmente correta, tudo correto entre eles, ok, mas tinham aquela vida, aquele modelo de simplicidade. E aí você tem dentro de você aquela, sabe, aquela coisa de ambicioso, assim, ambicioso no bom sentido, eu quero crescer, eu tenho vontade de crescer, eu quero experimentar coisas, eu quero ir para o mundo, né? Você tem isso dentro de você, mas o seu modelinho está lá naquele modelinho ainda de simplicidade. Algumas pessoas podem tentar fugir desse modelo e outras pessoas simplesmente repetem, sem perceber. É o que eu falo, às vezes você ganha muito dinheiro, mas você vive como se fosse assalariado como seus pais. O dinheiro simplesmente evapora. Por quê? Porque o teu modelo mental está preso nessa, sabe, nessa referência. Ou você está escapando ou você está repetindo. Mas nas duas situações a referência é a mesma. Então o que tem que mudar? A referência. E a gente como é que muda essa referência? Trabalhando os ganchos, né, emocionais que estão agarrados. É como se fosse os sentimentos, eles funcionam como âncoras que se agarram aquelas referências, aqueles fatos, aqueles padrões. E a gente só muda, só precisa liberar o sentimento e você tem a escolha de fazer a mudança. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso na próxima segunda. Eu hoje estou segurando o celular, por isso que eu estou tremida assim, né? Como apoiada, mas estou... Isabel está falando que o ego precisa de drama, conflito e sofrimento para se alimentar. Exatamente. Quanto mais dramático, doloroso, sofrido, aí ele é a festa para ele, né? Quanto mais a gente ceder a essa tendência dele, pior, né? A fé tem que predominar sempre, tá certíssimo. Porque a fé é essa crença positiva, essa convicção que alinha todo o teu foco para uma realidade espiritual. Uma realidade que não é a realidade que seus olhos físicos veem. A fé, ela tem isso, ela leva você a enxergar o seu sonho, o seu ideal, tá? Onde ninguém mais enxerga, nem os seus olhos físicos enxergam. É muito interessante isso. Os grandes empreendedores, né, mundiais, onde eles enxergavam o negócio deles, né, a estrutura do negócio deles, todo mundo via deserto. E eles diziam, não, vai ser aqui a maior estrutura. O Walt Disney foi uma história dessa, né? Ele chegava num lugar, e no lugar onde foi o primeiro estúdio, lá o primeiro parque, né? Onde seria o espaço onde aconteceria o primeiro parque, né? Onde seria construído o primeiro parque. Ele olhava aquilo
E ele viajava, né? Literalmente ele viajava. Não, aqui vai ser isso, vai ser aqui essa estrutura gigante, eu já vejo aqui um grande castelo e tal. E aí estava o contador e o arquiteto do lado, o contador assim, mas nós não temos dinheiro para isso, isso não, aqui não é um lugar, não é um lugar ideal, isso aqui é deserto, isso terreno é árido e não sei o quê. E ele, não, eu vejo, vai ser aqui, não sei. E foi. Quer dizer, ele via onde ninguém via. A fé dele fez com que tudo, e ele passou por maus bocados, né, para chegar lá, mas conseguiu. Porque a fé o conduzia o foco, conduzia as ações e atraía algumas oportunidades também, né? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando por aqui. A Isabel está falando que por menos que queiramos, acabamos fazendo comparações. Pois é, a gente tem que perder essa mania, sabe? Realmente a gente tem que perder essa mania de se comparar. Lembra, né? Não vai existir nenhum outro John Lennon, nenhum outro Tony Robbins, não vai ter mais. E não tem mais nenhum outro você, só você mesmo. No mundo, só você mesmo. Mas ninguém. A fé move, isso mesmo. A fé move, com toda certeza. E move tudo, né? Ela move não só toda a tua energia para realização de algo, como ela pode curar, como ela pode transformar uma vida, como ela pode modificar, né? Transformar completamente toda uma história. Então, vale muito a gente pensar nisso, né? Nesse ponto, né? Quais são as vozes que estão aí falando para você que você não pode, que isso não é para você, né? Começa a pensar nisso essa semana e pensa nisso assim com bastante carinho essa semana, que aí na segunda-feira você já chega com alguma coisa para ser trabalhado, né? Na segunda-feira no nosso workshop lá, segunda. E vai ser muito bom.